No coração esquecido de Minas, onde o tempo escorre lento como o orvalho sobre o granito antigo, existe um cemitério que não repousa. Ali, o silêncio não é ausência, é memória. A terra respira sussurros que ninguém mais escuta. E o vento, pesado e ancestral, parece arrastar vozes que não aceitaram o fim. Nem todo morto deseja ser esquecido, nem todo canto precisa de ouvidos. Dizem que o vazio tem muitas formas, e às vezes ele veste branco, e no silêncio o seu canto, sombrio na madrugada. Prezado Lúcius, nunca fui muito bom com palavras, tampouco com histórias, mas escrevo-lhe não por vaidade, nem por um desejo tolo de atenção. Escrevo porque depois de tudo o que vivi, percebi que há histórias que não podem ser enterradas com o tempo. Algumas continuam respirando entre os túmulos. Meu nome é Jonas. Sou coveiro há mais de 30 anos. Aprendi a conversar com o silêncio, a respeitar o repouso dos mortos e a conviver com o sussurro das folhas que dançam entre os jazigos. O caso que vou relatar foi uma das minhas primeiras experiências com o vazio. Mas nada, e eu repito, nada é capaz de te preparar para o que presenciei naquele cemitério esquecido no interior de Minas Gerais. Fui chamado para substituir um funcionário antigo que, segundo me informaram, havia sido acometido por um mal súbito. A administração evitava detalhes, o que para mim já era um aviso. Ali havia mais sombras do que olhos podiam enxergar. Viajei até o vilarejo, numa sexta-feira de lua cheia. Era um lugar pequeno, escondido entre montanhas, onde a neblina desce cedo e parece se prender às casas de tijolo cru. O cemitério ficava no alto, cercado por árvores retorcidas e muros de pedra cobertos de musgo. Um portão de ferro enferrujado marcava a entrada. Disseram-me que bastava manter o lugar limpo, cuidar das sepulturas e fechar os portões antes do escurecer. Cheguei numa manhã fria, envolta por uma névoa rasteira que se arrastava pelo chão como uma criatura silenciosa. O portão de ferro, corroído pelo tempo, se abriu com um gemido que parecia de protesto. Havia cheiro de terra úmida, folhas antigas e o perfume distante de flores secas. O lugar era pequeno, mas densamente povoado. Os túmulos antigos, muitos cobertos por musgos e rachaduras, pareciam vigias silenciosos. No centro, um velho ipê florido, o único sinal de cor viva naquele cenário acinzentado. No primeiro dia, reparei nos detalhes que os olhos comuns ignoram. A terra ali cheirava diferente. Tinha um odor ácido, misturado ao perfume de flores que ninguém trazia. A capela nos fundos estava interditada, coberta por eras negras. Ninguém me falou sobre ela. Tampouco perguntei. Durante o dia, organizei os materiais, limpei a sede, tomei nota das lápides mais danificadas. Um trabalho silencioso, até comum. Mas quando o sol se pôs, o mundo mudou. Na noite de domingo, já habituado ao lugar, levei meu banquinho de madeira até o lado leste do campo, onde crescia o velho ipê. Era meu local favorito. Dali, era possível ver todo o campo de lápides, cruzes gretadas e placas corroídas pelo tempo. Naquela noite, a lua cheia surgiu pesada, amarelada, como se carregasse nos ombros os pecados de um tempo esquecido. Foi quando ouvi pela primeira vez. Era madrugada quando acordei com algo que, a princípio, julguei ser sonho. Mas não era. Era um canto. Não era canção de gente viva. Era um som impronunciável, composto por acordes belos e ao mesmo tempo sombrios. Melodia de lamento. E ainda assim, hipnótica. Levantei da cama improvisada nos fundos da sede e segui, em silêncio, até o portão do cemitério. Não havia vento, mas as folhas giravam sozinhas ao redor do ipê. Os pelos da minha nuca se eriçaram. Caminhei com passos contidos, desviando das sepulturas até que a vi. No meio dos túmulos, caminhando suavemente, uma mulher vestida de branco.
Não era uma visitante nem alguém do vilarejo. Seus pés deslizavam levemente acima da terra. Os cabelos longos cobriam parte do rosto, mas havia algo em seu modo de andar. Ela se movia entre os túmulos com passos graciosos, como se dançasse com a noite. Não vi seu rosto. Estava de perfil, com a cabeça levemente abaixada. Eu, com a lanterna trêmula nas mãos, só consegui murmurar: "Senhora, o cemitério já está fechado." Minha voz saiu baixa, abafada. Ela não respondeu. Continuou caminhando em linha reta, ignorando cruzes, cascalhos e a minha presença. Sua voz era a mesma da canção, sussurrada, melancólica. Então, ao se aproximar de um ponto específico, entre dois túmulos antigos, sem identificação, a música que ela cantava era impronunciável, com acordes belos e, ao mesmo tempo, sombrios. Não havia letra. Apenas uma melodia que parecia sair das entranhas da terra. Não vinha de nenhum canto. Estava ao redor, dentro. Continuei observando enquanto ela desaparecia por entre as cruzes. Não saiu pelo portão. Não houve som de passos. Apenas o vento frio que desceu das montanhas, trazendo um cheiro forte de terra molhada. E num piscar de olhos, ela simplesmente desapareceu. Sumiu. Não correu. Não fugiu. Ela se dissolveu no ar como neblina tocada pela luz. Voltei para a guarita trêmulo, sem voz. Não dormi o restante da noite. Fiquei sentado, observando o relógio, com o som da canção martelando na mente como um eco antigo. Na madrugada seguinte, ainda sem entender o que vira, tentei me convencer de que era cansaço, um delírio da noite. Mas na segunda noite, ela voltou. A mesma canção, a mesma figura, o mesmo vestido branco entre os túmulos escuros, e novamente desapareceu no mesmo ponto, um espaço vazio, onde não havia lápide alguma, um local onde o mato não crescia, como se a própria terra ali tivesse medo de florir. Tentei registrar no mapa do cemitério, mas não havia nada ali, nenhum registro, nenhuma sepultura numerada. Passei a marcar suas aparições, sempre nas noites de lua cheia, sempre a mesma melodia, sempre o mesmo lugar. E, Lúcius, isso foi só o começo. Desde a primeira noite em que a vi, algo dentro de mim se desfez, como se minha alma tivesse sido tocada por um frio que não vinha do clima, mas de outro lugar, algo ancestral, invisível. E por mais que eu tentasse racionalizar, negar, dizer a mim mesmo que era apenas o cansaço de quem troca o dia pela noite, aquilo continuava ali. Comecei a observá-la de longe. A cada aparição, eu a acompanhava mantendo certa distância, escondido atrás de sepulturas maiores, fingindo limpar algo, fingindo estar ali por acaso. Mas a verdade é que eu queria entender. Eu precisava. E foi aí que o medo começou a crescer. Porque, a partir desse ponto, algo mudou. A temperatura passou a cair abruptamente quando ela surgia. Ficava tão frio que minha respiração formava nuvens brancas, mesmo em pleno outono. E não era apenas o frio, era a ausência de som. Nada de grilos, nem vento. Os corvos, que normalmente empoleiravam nos ciprestes, sumiram, como se a própria vida recuasse quando ela passava. Havia algo errado naquele lugar. Passei a ter insônia, não por causa do turno da noite, mas por medo de dormir. Medo de ouvir aquele canto novamente. Não eram palavras, eram notas longas, graves, que pareciam tocar algo dentro do meu peito, uma música impronunciável, e por mais bela que fosse, havia algo terrivelmente errado nela, como se existisse dor suficiente naquela melodia para matar um homem por dentro. Sentia enjoo, tontura, uma vontade irracional de chorar. Aquela canção parecia ecoar dentro de mim, e foi nessa noite que tive certeza. Ela estava presa em um ciclo, um caminho repetido, uma dor sem fim. Sempre desaparecia no mesmo ponto, Lúcius, como se aquele espaço sem lápides guardasse algo que ninguém jamais percebeu, como se fosse um buraco na história. Voltei lá durante o dia, medi a distância entre os túmulos.
Analisei os registros do cemitério. Nada constava para aquele espaço. Era como se fosse um lugar esquecido. Mas havia algo. Na terceira visita dela, decidi me aproximar. Com cuidado. O medo era tanto que minhas pernas mal se moviam. Cada passo em direção a ela pesava mais que o anterior. As sombras se alongavam ao meu redor e o ar cheirava a flores velhas e ferrugem. Quando ela desapareceu, fui até o local. O chão estava ligeiramente afundado, a grama mais fria. Me ajoelhei, toquei a terra. E juro a você, Lúcius, a terra pulsava. Ninguém sabe do que é capaz diante do medo extremo. O medo deu lugar ao pavor. Sem pensar duas vezes, voltei correndo para a administração. Meus pés escorregavam no cascalho. Tranquei tudo. Tentei rezar, mas a voz falhava. Eu não conseguia dizer uma só palavra. Desde então, passei a sonhar com o canto. Sempre ele. E, em um desses sonhos, vi o rosto dela. Não era monstruoso. Não era um fantasma. Era apenas triste. Uma tristeza que o tempo não levou. Era cedo. Nenhuma alma viva à vista, exceto por um casal de urubus na torre da capela. Eles observavam em silêncio, como sentinelas do inexplicável. Voltei ao ponto onde ela sempre desaparecia. O mesmo lugar, entre as covas mais antigas, onde a vegetação insistia em brotar, mesmo entre as rachaduras do cimento. O mesmo solo que nas madrugadas passadas parecia engolir o vulto da mulher que cantava. Não sei o que me impulsionou, mas peguei uma velha ferramenta de jardinagem, algo entre uma enxada pequena e uma pá curva, e comecei a cavar ali, com cuidado. Cada golpe no solo soltava um cheiro úmido de raiz cortada e terra molhada. O barulho era abafado, como se a própria terra tentasse esconder o som. Não demorou para eu encontrar algo. Primeiro, fragmentos de madeira carcomida. Depois, algo mais sólido. Um medalhão oval, de bronze escurecido, coberto de terra e limo, e o que parecia ter sido um caderno, talvez um diário. As folhas se desfaziam entre meus dedos como teia antiga ao toque da luz. Procurei nos registros do cemitério, mas nada. Aquele espaço jamais fora catalogado como sepultura. Era como se aquele pedaço de terra nunca tivesse recebido um nome, um número, ou sequer uma lápide. Um lugar fora do tempo, ou talvez mais antigo que o próprio cemitério. Mais tarde, ainda tentando compreender o que eu havia feito, ouvi passos, leves, mas constantes. Quando olhei, vi uma mulher se aproximando pela trilha lateral. Vestia-se de branco, com os cabelos presos sob um lenço florido e um rosário de madeira nas mãos. O rosto era enrugado pelo tempo, mas os olhos pareciam jovens. "Bom dia, moço", disse ela com voz clara. "Posso entrar?" Assenti, sem saber exatamente o que dizer. Ela caminhava entre as sepulturas com a intimidade de quem conhece cada canto. Ia depositando pequenas flores silvestres aqui e ali, murmurando orações. Quando passou por mim, lançou um olhar atento e comentou: "Foi você quem mexeu ali, não foi? A senhora viu?" Não precisei. Aquela parte do solo nunca sossegou. Minha avó dizia que ali jazia uma mulher que morreu cantando, chorando pelo filho. Mas nunca houve enterro oficial. Era um daqueles casos que o povo preferia esquecer. Fiquei curioso como uma criança ouvindo história de avô e perguntei: "Por quê?" Ela baixou os olhos contemplando a terra. "Porque a tristeza contamina, meu filho. Algumas dores são como pragas, se espalham." Então me contou a lenda, passada de geração em geração, sobre a mulher de branco. Uma mãe que perdeu seu filho pequeno durante um surto de febre, numa época em que a medicina não alcançava os morros. O menino foi enterrado às pressas, à noite, por medo de contágio. A mulher enlouqueceu, voltava todas as noites ao cemitério e cantava canções de ninar ao vento, até que um dia seu corpo silenciou, aos pés de um ipê florido.
A senhora não me disse seu nome. Agradeceu por tê-la escutado e seguiu seu caminho. Eu quis responder, mas as palavras simplesmente não vieram. Ela caminhava devagar, fazendo preces suaves e deixando flores sobre a última morada de cada um dos que ali descansavam. Fiquei sozinho diante do IP. Talvez não tenha sido certo o que fiz, mas senti que precisava concluir aquilo. Com pedaços de ardósia antiga, restos de lápides quebradas, construí um pequeno memorial, uma homenagem singela. No centro, cravei o medalhão. Ao lado, enterrei os restos do diário. Com uma de minhas ferramentas, escrevi sobre o cimento ainda úmido, com todo o respeito. A dor de uma mãe não morre com ela. Descansa agora. Aqui você foi lembrada. Naquela noite, algo mudou. O céu amanheceu sem pressa. As nuvens pairavam imóveis, como se o próprio tempo tivesse feito um pacto de silêncio com a terra. Não havia vento, não havia pássaros, e o cemitério inteiro parecia respirar com cuidado, temendo quebrar aquela quietude. Jonas caminhou devagar, de volta ao lugar que agora parecia mais um altar do que um campo de morte. Durante o dia, tudo correu como sempre. Os enterros, os pedidos, os registros. Mas algo havia mudado. Era como se o próprio ar carregasse uma reverência que ele não sabia explicar. À noite, ele retornou ao memorial. O ipê amarelo florescia com intensidade. As pétalas se acumulavam sobre a terra como um manto dourado. A lápide improvisada reluzia sob a luz da lua, e a inscrição ainda podia ser lida com clareza. A dor de uma mãe não morre com ela. Descansa agora. Aqui você foi lembrada. Jonas se ajoelhou, tirou o chapéu, fechou os olhos por um instante em respeito. E então, ele ouviu um canto, baixo, delicado, mais suave do que antes. Não havia lamento, havia despedida. A mulher de branco surgiu entre os túmulos, caminhando com a leveza de uma brisa noturna. O vestido flutuava como névoa, os pés não tocavam o chão. Mas ela não era mais a sombra da dor. Havia paz em sua forma, serenidade em seus passos. Ela se aproximou da lápide. Não disse nada. Apenas olhou para Jonas. E naquele olhar havia gratidão. Era o tipo de gratidão que não se expressa em palavras. Era o tipo que vem da alma. E então, sem som ou gesto, ela desapareceu sob o ipê florido. Dissolveu-se na luz pálida da lua. Evaporou como um sussurro que cumpriu sua missão. Naquela noite, Jonas dormiu sem pesadelos. Pela primeira vez em semanas, o canto não veio. Nenhuma melodia preencheu seus sonhos. Apenas silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não aquele que ameaça, mas o que acolhe. Pela manhã, Jonas ainda sentia o eco do que vivenciara. Sabia que algo havia se encerrado. E mesmo assim, não conseguia explicar. Entre os jazigos, viu ao longe a senhora idosa. Ela parecia diferente, não mancando, não curvada. Ela caminhava ereta, com passos calmos. Nas mãos, trazia flores do campo e um pequeno galho de arruda. Sem dizer uma palavra, se aproximou da lápide recém-criada, ajoelhou-se e fez uma prece em silêncio. Depois, olhou para Jonas. Seus olhos estavam serenos, mas profundos como um abismo antigo. Ela não vai, enquanto caminhava entre os mais, voltar, disse com suavidade. Você deu a ela o que ela nunca teve, um fim digno. Jonas engoliu em seco, a garganta seca, o coração apertado. Mas por que eu? Perguntou. A idosa sorriu, mas não era apenas ternura em seu rosto. Havia algo mais, algo antigo, algo que conhecia os dois lados do véu. Porque o vazio não escolhe por acaso, respondeu. Ele escuta os corações que reconhecem a dor. Às vezes, tudo o que ele quer é ser ouvido. Um calafrio percorreu a espinha de Jonas, mas não era medo, era compreensão. A senhora se despediu com um leve aceno e se afastou, sumindo entre os túmulos como a última página de um livro que se fecha. Jonas permaneceu ali, estático,
como se tivesse sido parte de algo muito maior do que ele. Seus olhos foram puxados por um movimento quase imperceptível. Do ponto onde a mulher desapareceu, uma lápide antiga, coberta de musgo, parecia agora revelada. O retrato oval gasto pelo tempo mostrava um rosto que ele conhecia bem. Era ela, o lenço, o olhar, o mesmo sorriso que nunca chegou a se formar. A respiração de Jonas ficou presa. O corpo hesitou, mas ele não se moveu. A verdade estava ali, escancarada e silenciosa. Naquela noite, ao voltar à sala administrativa, ele abriu o caderno. Com mãos trêmulas e mente firme, escreveu a última linha daquele capítulo. O canto dela cessou, mas ainda ecoa em mim. Não sei se algum dia vai parar, mas esta parte, ao menos, descansou. Lúcius, escrevo esta carta no meu último dia aqui. Já é noite. A lua, vagarosamente, tinge as cruzes com um dourado cansado. E o vento sopra entre as sepulturas, como se levasse embora o que restou de mim neste lugar. Hoje não há canto, não há vulto, apenas paz, e flores de ipê ao vento. Jonas, mais magro, com os olhos fundos, caminha em silêncio pelos corredores do cemitério. As pegadas sobre o cascalho são suaves, como se temesse acordar os mortos. Ele passa entre as sepulturas como quem se despede de velhos amigos. Nenhuma palavra, nenhuma prece, apenas silêncio e respeito. Quando chega à lápide sob o ipê amarelo, encontra flores secas, caídas, cobrindo a pedra como um manto delicado. Jonas se ajoelha, tira o chapéu e repousa a mão sobre o medalhão cravado ali. Fecha os olhos. Um adeus sereno. O canto dela estava curado. Ali mesmo Jonas deixa um bilhete, uma nova dedicatória, simples, escrita com o coração. Seu canto ecoou no vazio, mas aqui você foi ouvida. Ele se levanta, coloca o chapéu e se afasta. A estradinha de terra o engole devagar. O cemitério, enfim, está em paz. E assim, ouvintes, o canto cessou. No interior de Minas, em um cemitério sem nome, sob um ipê florido, uma história encontrou repouso. Jonas se despediu, mas nós seguimos. Porque o vazio, meus amigos, ainda canta em outros cantos. E nem todo sussurro quer assustar. Alguns apenas desejam ser ouvidos. Se você quer ouvir mais cartas de Jonas, deixe seu comentário. Compartilhe com quem também ouve o invisível. E claro, fique por aqui. Inscreva-se no canal, ative o sino e continue explorando o escuro com a gente. Porque aqui até o silêncio tem história. Porque talvez em outro cemitério ele já esteja escrevendo mais uma história. E lembre-se, cuidado com o que você ouve antes de dormir. Porque nas próximas noites outros portões vão se abrir. E o vazio, ele nunca fica em silêncio por muito tempo. Boa noite e cuidado com os próximos sussurros.